Bom dia, que privilégio receber você aqui na minha casa, que privilégio ter você para mais uma live de sábado. Sou o pastor Hamilton Menezes, é uma alegria muito grande receber você. Hoje nossa live vai ser um pouquinho diferente. Aliás, não estamos ao vivo. Por isso não vai aparecer aí o seu nome, a sua cidade, o seu pedido de oração. Mas você pode escrever aqui no vídeo, na timeline, que nós vamos orar por você, vamos atender o seu pedido, intercedendo diante do Senhor por sua necessidade. Eu explico por quê. Nesse final de semana, o nosso filho, o Hamilton Wanderson, casa aqui em Curitiba, onde estamos. Curitiba foi o lugar que ele escolheu para morar, foi onde encontrou a sua namorada, hoje noiva, e amanhã, no finalzinho da tarde, sua esposa. E é aqui que vai acontecer a cerimônia restrita diante das limitações por conta dessa pandemia. Mas a palavra de Deus, nesse sábado, ela vai acontecer. Vai acontecer. Como muita gente perguntou, pastor, depois da live de sábado passado, que negócio é esse de espinho na carne de Paulo? Qual era o espinho na carne? Do que ele estava falando? Que tipo de sofrimento ele possuía? Muito bem, nós vamos abordar esse assunto. Aliás, eu vou abordar numa gravação que eu fiz numa live, numa das primeiras lives, lá em abril do ano passado, certo? A gente falou sobre esse assunto, o espinho na carne de Paulo, por que Deus disse não para ele, e a gente vai entender esse assunto na gravação da live que aconteceu em abril do ano passado. Veja aí. Senhor Deus, é uma alegria sempre receber nesse cantinho aqui tantas pessoas, tantos amigos, pessoas que a gente trabalhou junto, pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer durante todos esses anos, e outras que eu ainda não tive o privilégio de conhecê-las pessoalmente, mas estão aqui, Senhor, unidas no mesmo propósito. O propósito de orar, de conversar contigo, de agradecer. E muito temos a agradecer. A vida, a saúde, o privilégio de dormirmos à noite, de acordarmos nessa manhã, de termos a oportunidade de viver mais um dia. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela companhia das pessoas que amamos. E aqui apresentamos, Pai, cada uma dessas necessidades. Eu não conheço todos os meus queridos que participam desse grupo especial, mas Tu os conheces. Cada um deles antes de terem nascido, antes de serem gerados no ventre de suas mães, Tu conheces cada um. Sabes como estão, onde estão, o que precisam e o que Tu podes fazer por eles. Nós sabemos que Tu podes todas as coisas. Nada é impossível. Por isso, Pai, que a Tua graça abrace a cada um nessa manhã, onde quer que estejam, e que sintam que não estão abandonados nesse planeta, mas são amados, guardados e protegidos por Ti. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Começamos essa semana, no domingo à noite, falando um pouquinho sobre personagens da Bíblia que acabaram recebendo um não ao orarem ao Senhor. Vimos aí sobre Moisés, tanto no domingo à noite quanto ontem pela manhã. Você que não teve a oportunidade de conferir, depois dá uma olhadinha aí no YouTube, você vai ter todos os vídeos anteriores, todas as lives anteriores. Moisés recebeu um não, foi duro, né? O não ele machuca, o não ele dói demais. Ontem eu recebi mensagem de uma mãe que perdeu um filho há 1 ano e meio e a dor é muito grande, ela não consegue ainda aceitar, entender esse não de Deus. Eu contei a minha experiência de alguns nãos que eu já recebi
E realmente as cicatrizes ficam, mas o tempo vai passando e a cicatriz, mesmo estando ali, ela não dói. Ela não dói. Ela lembra uma dor. Lembra, mas não dói. E Deus é aquele que cura. E o tempo é um bom remédio. Um bom remédio. Mas há outros personagens que receberam um não de Deus. Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber esse cálice, Pai. Tem outro jeito de salvar a humanidade? Tem outro jeito de salvar o ser humano? Não tinha. O pai deve ter dito assim: siga em frente, filho, não posso fazer mais nada. Está tudo nas tuas mãos. E ele foi até o final. Foi até o fim. Davi recebeu um não de Deus. Davi queria construir o templo e Deus disse assim: você tem muito sangue nas mãos. Você não, seu filho vai construir. Davi não pôde construir, mas ele deixou um estoque de material de construção, muita riqueza para construir o templo. Daniel, que parece que não tinha defeito nenhum, não é? Ele também recebeu um não de Deus, ele queria saber demais. Lá no finalzinho do livro, ele disse assim: Senhor, não estou entendendo. E Deus disse assim: não, Daniel, fica calmo, deixa aí. Guarda esse negócio, sela o livro. É para longe. Não se preocupe com isso. É melhor você não saber. Sabe, às vezes é melhor a gente não saber a razão, o porquê. Porque Deus sempre sabe o melhor. E Ele vai nos levar paulatinamente a entender o melhor à medida que nós confiamos nele. Porque oração é confiar num amigo, um amigo que você não vê pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé você consegue enxergar. E hoje eu quero dar uma passadinha rápida aqui sobre Paulo. Olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Um homem que foi valoroso para o Senhor, de perseguidor passou a ser perseguido, um homem que apanhou nas praças públicas, foi apedrejado, participou de naufrágios, de assaltos, de situações muito complicadas. Um homem que sofreu, mas sofreu mesmo. E quando ele pede por ele, quando ele pedia pelos outros, a oração funcionava. Mas quando ele pede por ele, Deus diz para ele não. Veja só, vamos ler para entender bem o contexto, a partir do verso 1. 2 aos Coríntios 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Está meio aqui num debate, nessa carta aqui com os crentes de Corinto. Conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Veja que ele está falando dele, mas ele usa a terceira pessoa, né? Estou falando de um homem, diz ele, que teve a oportunidade de, em visão, ir ao terceiro céu. Que terceiro céu, pastor? Bem, nós temos aí o céu atmosférico, né? O céu que a gente vê, o céu das nuvens, o céu dos pássaros, temos o céu dos planetas e o terceiro céu, que seria o céu do trono de Deus, ok? Assim, simplificando bastante, tá? Não sou Leandro Quadros aqui e não quero entrar nos méritos dessa questão. Aliás, essa aqui é uma questão bastante polêmica e com muitas interpretações. Verso 5. Aí ele passa para a primeira pessoa. Ele começa na terceira pessoa, dizendo que era um homem que teve uma visão e tal, e aí, no verso 5, ele diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade,
mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, havia a possibilidade de Paulo ficar vaidoso, orgulhoso, né, dessa visão, e contar com o orgulho, o privilégio que ele teve. E aí vem o verso 7. E para que não me ensoberbecesse, palavrinha difícil, ensoberbecesse, para que não me orgulhasse, para que não ficasse vaidoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que texto forte, não é? Que mensagem poderosa da palavra de Deus. Então, simplificando, resumindo, Paulo está contando de sua visão e ele diz assim: para que eu não ficasse orgulhoso com esse assunto, Deus colocou um espinho na minha carne. Esse espinho na carne, o que seria? Há trocentas interpretações, cogitações do que seria esse espinho na carne. Alguns acham que Paulo tinha epilepsia, outros acham que Paulo tinha depressão, outros entendem que Paulo tinha um problema de tentação sexual, né? É muito comum essa interpretação. Enfim, são pelo menos 10, 12 interpretações diferentes do que seria esse espinho na carne. O que é um espinho na carne? Você já teve a oportunidade de ter uma farpa cravada na sua mão, no seu dedo? Já pegou uma madeira assim e de repente você sente aquele espinho invadindo a sua pele? Dói, não dói? Uma unha encravada é mais ou menos isso. Você não consegue andar bem, falar bem, comer bem, enquanto aquele espinho, aquela farpa, está ali cutucando, machucando, inchando o seu dedo, a sua mão. E Paulo faz essa comparação. Ele diz assim: Deus fez com que eu recebesse um espinho na carne para desviar a atenção disso, para não me orgulhar da visão que eu tive, né? Eu estou seguindo exatamente a linha de raciocínio que ele apresenta aqui. E aí ele pede para o Senhor: Senhor, arranca esse espinho, Senhor. Paulo fez tantos milagres, Paulo era poderoso no Senhor, e agora ele está enfrentando uma situação de saúde, um probleminha, pede uma solução para o Senhor. Senhor, me ajude. Ele diz 3 vezes, pedi. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Não, Paulo. Deixa aí. A minha graça é suficiente para você. À medida que os anos passam e a gente vai conhecendo um pouquinho mais da oração, vai praticando na vida da gente, eu tenho percebido que Deus tem prazer em ouvir as minhas orações quando eu peço pelos outros. E eu acho que a oração ela foi criada por Deus, isso aqui é um conceito meu particular, para a gente orar pelos outros, para a gente pedir pelos outros,
para que a gente possa interceder pelos outros. Quando a gente pede para a gente, tem inúmeras orações respondidas, mas como Paulo aqui, não quero gloriar-me, né? Não quero que isso venha a me encher de orgulho. Não, não, não. É o mesmo pensamento de Paulo. Mas veja, algumas lições rápidas aqui. A resposta a Paulo, de Deus dizendo não, ela não era uma maldição, era uma bênção. Veja, o não de Deus, ele não é uma maldição. Nunca será uma maldição. Já falamos isso nas outras lives. Deus sabe o que é melhor. Deus vê os lados que a gente não consegue ver. Deus vê lá na frente. Deus conhece tudo, todas as coisas. Jamais o não de Deus vai ser uma maldição. Vai ser uma bênção. Deus diz para ele, deixa, fica aí, vai ser bom para você. Mas pai, dói. A farpa no dedo dói, o espinho na carne dói. Dói. Mas fica tranquilo, eu vou segurar a sua mão. A injeção não dói? Dói. Não dói? Dói. Mas é para o bem ou é para o mal? É para o bem. É para o bem. Dói, mas é para o bem. Essa é uma lição. Outra lição que eu destaco dessa história é que esse não de Deus, ele revela a soberania do Senhor. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Aquilo que eu acho que é o melhor para mim, nem sempre será o melhor. Talvez eu não consiga administrar a bênção que eu estou pedindo ao Senhor. Entende? Às vezes eu quero algo que não vai me levar a continuar nos caminhos do Senhor. E se eu entrego a minha vontade realmente ao Senhor, Ele vai fazer do jeito dele. E o jeito dele é o melhor. Outra lição que eu tiro desse não de Deus aqui é que fazia com que Paulo se tornasse dependente do Senhor. O não de Deus nos faz dependentes dele. Ou inimigos dele. Porque às vezes o ser humano que não tem aquele relacionamento, aquela amizade com o Senhor, acaba se revoltando e dizendo, não creio em Deus, esse negócio de oração não funciona, funciona com os outros, comigo não funciona. Mas o objetivo é que nos faça dependentes do Senhor. A outra lição que eu tiro desse não de Deus aqui é que a oração funciona. Funciona. Você não vê que Deus respondeu para ele? Respondeu. Senhor, tira o espinho. E Deus responde, não, Paulo, não vou tirar. Funciona ou não funciona? Funciona. Deus ouve todas as nossas orações. Ah, pastor, todas? Todas elas. Todas elas. E mais, Deus responde todas as nossas orações. Ah, não, pastor. Todas? Todas. Todas elas. Todas. Não, mas sim. Ele diz sim, ele diz não. Ele diz espere mais um pouco. Ele responde. Ele responde. Às vezes a gente não percebe, a gente não ouve a resposta. Porque a gente está ali, num grito só, muitas vezes, pedindo. E Deus já respondeu. E às vezes respondeu pela palavra, respondeu através de um amigo, responde pela nossa mente, através do Espírito Santo. A oração funciona. Essa é uma lição que está bem clara aqui no texto. Ele pediu 3 vezes e Deus disse assim, tá bom. Só que não. Não, vai ser melhor para você. E a última lição que eu gostaria de destacar aqui, desse relato, desse não de Deus, é que revela a graça de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada. Não é legal isso? É legal quando a gente vê na história de Paulo, não é?
não é tão legal quando é na nossa vida. Quando nós temos a farpa encravada no nosso dedo, né? E a gente tenta com jeitinho tirar e pede para Deus ajuda e o problema é nosso. Quando a gente olha o problema dos outros, não, bonito, né? Bonito, bonito, perfeito, joia, ótimo. Mas e o nosso? Cada um de nós temos o nosso espinho na carne. Cada um de nós tem. Se eu desse a oportunidade para você escrever aqui no nosso bate-papo, qual é o seu espinho na carne, você iria listar ali tranquilamente os seus espinhos. Eu tenho os meus. Eu tenho os meus. Eu passei por 30 cirurgias. Diferentes cirurgias, mas 20 delas foram aqui, nessa parte. Eu tenho uma deficiência óssea, e isso me incomodou durante muitos anos, e ainda me incomoda. Foram cirurgias muito doloridas, muito complexas, falta osso. O meu osso ele é uma lâmina transparente. Eu vi na cirurgia. O cirurgião me mostrou, eu vi ali. É uma lâmina, parece que ela foi metralhada, né? O osso é fininho, né? Então é uma placa muito, muito frágil. Isso me incomoda e me incomodou muito. Eu lembro em 2013, eu estava na Novo Tempo, lá em Jacareí, e com dificuldades de articulação, de gravar, de falar. Eu fui até uma especialista em voz, uma fonoaudióloga que trata os comunicadores da Rede Globo. Paguei caro lá pela consulta e ela fez uma avaliação. E quando ela viu a minha boca por dentro, né, buracos nas gengivas tapados por silicone, né, cheio de gambiarras de ferro, né, e ela disse assim: moço, você não tem condição nenhuma de falar em rádio. E eu disse para ela: agora é meio tarde, né? Eu estou nesse negócio há mais de 30 anos, agora é meio tarde. E ela disse: mas não tem condição. A curvatura da sua boca ela é totalmente diferente. Eu nunca vi um negócio desses. Você não tem condição nenhuma de falar em rádio. Me indicou um especialista, fui lá, fiz tomografias, exames de novo. Depois ele me trouxe um laudo lá de umas 20 páginas e foi apresentando: olha, você vai ter que passar por umas 10 cirurgias, corrigir isso, mais isso, mas não vai ficar perfeito, né? Eu só queria ver a página final. E na página final dizia o valor, né? Quase R$40 mil naquela época. Eu agradeci, voltei para casa. Eu lembro que era noite, eu voltei chorando para casa. Enquanto eu tomava banho em casa, eu chorava e me perguntava o que vai ser da minha vida. Se eu não fizer a cirurgia, eu vou ficar surdo. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais comer. O que eu vou fazer da minha vida? Eu dediquei a minha vida para isso, Senhor. Eu não esqueço, naquela noite, aquela voz que veio dizendo assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Na eternidade eu quero encontrar Paulo e quero abraçá-lo. E vou dizer assim: Paulo, sabe aquele espinho na carne que você tinha lá? Foi por minha causa também, foi para me ajudar. E eu disse: Senhor, vai desse jeito, com dificuldade de articulação, com dificuldade de mastigação, com dificuldade de dicção, os S's, difícil falar. É o meu espinho na carne. Cada um tem o seu. Dói, dói. Já pedi para o Senhor, já pedi para o Senhor. Você tem o seu. Todos nós temos. Se Deus está permitindo que você tenha esse espinho na carne, não é para torturar você, sabe?
Às vezes é algo assim, como Paulo, para que você não se orgulhe daquilo que você faz. É um tapa na cara de quem trabalha na área de comunicação, sabe? A tentação é grande, viu? É grande. E eu já vi muita gente boa cair. Se ensoberbeceu. Para a gente ficar no lugar da gente, como instrumento. Nada mais. Tá bom? Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, obrigado pelos espinhos na carne. Obrigado, Pai. Eles doem. Às vezes machucam, incomodam, irritam a gente. Quantas vezes, Senhor, como Paulo, já pedimos: ah, Senhor, seria bem melhor, poderia fazer mais para Ti. Talvez o problema de Paulo fosse realmente a visão, consequência daquele encontro lá na estrada de Damasco, resultado da visão que ele teve. Não sei, Pai. Eu não sei qual o problema de Paulo, mas foi para o bem dele. E é difícil a gente admitir isso, aceitar muitas vezes, mas a gente aceita, Pai, porque a Tua graça é suficiente, porque a gente não está sozinho, abandonado nesse mundo, porque Tu seguras a nossa mão, Tu diriges a nossa vida. Eu sei que não é uma mensagem muito gostosa para falar, para entender. Alguém que está magoado por uma dor tão grande, pela perda de um familiar, de um filho, de um pai, de um emprego, de um sonho. Por favor, Pai, a Tua graça é suficiente. Que a Tua graça abrace a cada um agora. Abrace aquele que está doente, Senhor. Abrace aquele que está fraco, desanimado. Abrace, Senhor, aquele que está duvidando. Abrace aquele que está desesperado, pedindo uma resposta urgente, Pai. Acalme esse coração. Por favor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você acompanhou nossa live, nossa gravação de hoje, deste sábado. Sábado que vem, a partir das 10h30 da manhã, vamos continuar a leitura do livro de Atos, ok? 10h30 da manhã. E amanhã, domingo à noite, nós vamos recapitular Daniel capítulo 2, para a gente poder entrar em Daniel capítulo 7, de uma maneira assim bem fácil de ser compreendida, de ser entendida, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir, de compartilhar e que você tenha um sábado muito feliz, na paz e na bênção do Senhor. Maranata!